7h29. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, 30 de maio. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Quero mandar um bom dia especial para todos que nos acompanham no município de Senador Guiomar, pessoal de Porto Acre, do Bujari, das vilas, né, que tem nesses municípios, Vila Caquetá, ali na região da Estrada de Boca do Acre, pessoal da Vila Verde, na região de Quinari, você também aí da Vila do Incra, Vila do V, na região de Porto Acre. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Porto Acre é Vila Pia. Vila Pia também, né? Você lembra lá? Tem, a Vila Pia. 52, quilômetro 52. Vila Pia é onde o Montana fez aquela entrevista? Não, ali é o Caquetá. Ali é o Caquetá. E ele conseguiu entender tudo ali, né? Esquece o Montana. Esquece o Montana. Esquece o Montana. Vamos de temas mais importantes. Senador, reforma da Previdência. O senhor é a favor dela na forma como ela foi apresentada? Como ela está sendo apresentada? Na verdade, a reforma deu entrada na Câmara. Eu te confesso que não conheço. Você não conhece o texto ainda? Não, não conheço. Até porque esse debate está sendo feito lá na Câmara e com certeza vai haver algumas mudanças, alguns ajustes, alguns acertos. Agora, eu estou convencido que é preciso fazer a reforma. Agora, uma reforma justa, né, que nós não possamos estar prejudicando aqueles que já estão prejudicados, né, os menos favorecidos. Agora, a situação que o país está passando não permite que nós, do Parlamento, né, o Executivo, não faça alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa. Eu estou convencido. Aonde eu chego, conversando, seja com um pequeno empresário, com um médio empresário, com um grande empresário, está todo mundo numa situação difícil. Conseguiu quebrar todo mundo. Conseguiu quebrar todo mundo. Então, é preciso, essa economia precisa ser reaquecida. O país precisa gerar emprego. Ou o que é que tu acha que é essa violência maluca aí, que assusta todos nós aí? Você viu aí lá em Manaus, mataram mais de 50 pessoas dentro do presídio. Isso não é normal, isso não é justo. A minha preocupação é que o que aconteceu lá em Manaus possa ter reflexo também no Acre, entendeu? Porque é assim, você sabe como é que é. Isso é um efeito cascata. Então, eu sonho e vou trabalhar para isso, estou trabalhando para isso, para que a gente possa fazer com que esse país volte aos trilhos, volte à sua normalidade. Né? Nós precisamos gerar emprego, sob pena de daqui um dia você não... O que é que adianta? O cara ser rico, mas ele não poder sair de casa, ter que ficar trancado dentro desses condomínios. Não, eu quero voltar, eu quero sonhar, voltar, ter um Rio Branco como nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. Senador, quando o senhor fala que acredita que existe a necessidade urgente de se fazer uma reforma da Previdência, não só da Previdência, nós temos outras reformas. Vamos já falar de outras reformas, mas ainda com relação à Previdência. O senhor disse que ainda não conhece o texto, certo. Não viu ainda. Não, mas no passado, alguns meses atrás, a imprensa, inclusive a imprensa nacional, não sei se o senhor tem conhecimento, dizia que alguns relatórios que foram feitos diziam que não há déficit na Previdência. O senhor acredita nisso? O senhor conhece? Não, Tião, o que eu queria mesmo é que era que não fosse preciso fazer nada. O que eu gostaria mesmo é de me aposentar com 30 anos. Gostaria que o Brasil tivesse recurso, estrutura, para que nós não tivesse que fazer nenhum tipo de reforma. O problema é que quebrou. A Previdência está quebrada. Se não fizer nada agora, quem vai pagar são os teus filhos, são os meus filhos no futuro. É preciso ter coragem de fazer alguma coisa. Né? Porque quando você fala assim, mas eu quero me aposentar com 40 anos, como eu vi um colega se aposentar com 48 anos, puxa vida, porque alguém vai ter que pagar a tua aposentadoria. A aposentadoria, a nossa Previdência aqui no Acre, o governador Gladys todo mês tem que botar mais de 50 milhões, era 52, 53 milhões. Isso não é normal, está quebrada a Previdência. Quem quebrou? Né? O bom seria se nós pudéssemos responsabilizar essas pessoas que quebraram a nossa Previdência. Mas não dá para ficar. O que nós temos que fazer é tomar um remédio agora, tomar as providências, para que lá na frente ela não venha, a situação não fique pior. Como aconteceu, acho que em Portugal, na Grécia, né? Que os caras dormiram de um jeito e acordaram de outro. De outro jeito. Senador, que outras reformas o senhor julga importante e que o Brasil precisa para voltar a crescer, voltar a se desenvolver? Reforma administrativa. Eu penso... Está aí uma proposta que está tramitando lá no Senado. Você equiparar as eleições. Vamos ter eleições municipais agora. O país não está precisando economizar? Certo.
Então, por que não aumenta o mandato do vereador? Mais 2 anos. Mais 2 anos. E faz uma eleição só. Uma eleição conjunta com o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador. Isso economiza. Aí eu vou lhe falar algo que eu já ouvi de alguns parlamentares acreanos, que inclusive não vou citar o nome. Que não querem ou querem? Que não querem. Eles justificam o seguinte. Olha a desculpa que eu já ouvi. E eu quero ver o que o senhor acha disso. Que, por exemplo, na eleição passada nós tivemos 2 votos para senador, 1 voto para governador, 1 voto para deputado estadual, 1 voto para deputado federal e 1 voto para presidente da República. Certo. 6 votos. Certo. Se coloca mais um voto para vereador e 1 voto para prefeito, o povo não vai votar, porque diz que tem gente que não dá conta de fazer os 6 votos quanto mais 8. Essa é uma justificativa que eu ouvi de parlamentares acreanos. O que o senhor acha disso? Não, eu penso assim, Tião, eu sou contra o voto obrigatório. Eu acho que você só ia votar se você quisesse. Eu sou contra o voto obrigatório. Ah, mas se não for obrigatório, as pessoas não vão. Qual é o problema? Mas o pouco que vá, seja um pouco selecionado. As pessoas que estão sabendo, pelo menos... o que estão fazendo. O que estão fazendo e que vão voltar. Então, mas eu estou falando do momento que o país está falando. Nós não estamos falando em economizar. Porque o que não pode é ficar, às vezes, sacrificando alguns setores, sacrificando as pessoas menos favorecidas, e aí não tem coragem de tomar tomar algumas providências. E eu penso que essa é uma providência. O pessoal do TSE não quer nem ouvir falar nisso. Por quê? Porque aí corre dinheiro nas eleições. Vai ter eleição municipal, eleição estadual. Para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, isso é ótimo. Né? Agora, se é verdade que o país está passando por um momento difícil, eu acho que essa é uma proposta que poderia nos trazer uma economia muito grande. Quando o senhor fala que o pessoal do TSE não quer nem ouvir falar nisso, o senhor acredita que pode ouvir algum esquema de corrupção? Não, corrupção dentro do TSE? Despesa mesmo, não é corrupção. É porque isso gera uma despesa muito grande. Uma eleição, você sabe, né? Principalmente aqui na nossa região. Milhões. É milhões de reais que poderiam ser economizados. Essa é a minha humilde opinião. Isso é a opinião de vários senadores que já conversamos. Vamos começar um movimento nesse sentido. Agora, uma pena, por exemplo, que tem pessoas que estão preocupadas com a eleição dele. Né? Ora, se vamos ter problema, é lógico que vai ter problema. Agora, nós temos que pensar num todo, pensar no país que está precisando que nós, parlamentares, possamos fazer algum gesto no sentido de economizar, trazer algum benefício. Governo Federal, relação do presidente Jair Bolsonaro com o Senado Federal, do qual o senhor é primeiro secretário. Como é que está? Complicado. Ontem, falar só um pouquinho aqui, Tião, ontem o pessoal do DERAC, lá o Ítalo, esteve lá em Brasília com a gente, estava o pessoal do governo também, e nós estivemos lá na Caixa tratando da liberação desse recurso do Real Mais, acho que 94 milhões, se não me engano. E avançamos, viu? Eu estou muito confiante. O governo do Estado, graças a Deus, fez a parte dele, o governador Gladys pegou pesado nisso e já elaboraram o projeto, já deram entrada aqui na Caixa e nós fomos cobrar, porque se esse recurso não for liberado, nós vamos ter muita dificuldade, que a situação do nosso ramais hoje é precária, é muito difícil. Todo dia eu recebo reclamação de pessoas, né? Está chegando o nosso engenheiro, que é o verão, né? E se nós não fizermos alguma coisa, no próximo inverno, essas pessoas vão ficar completamente isoladas. Senador, tem algo que o senhor quer... Você falou do... Foi que você perguntou antes da minha... governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, Tião, você viu, semana retrasada, o governo Bolsonaro foi para as ruas pedindo que votasse de um jeito. E agora era sobre o COAF lá no... na verdade, o COAF estava dentro da proposta do governo, né, que é a criação e a extinção de alguns ministérios, né? Só que o governo foi, semana passada, para as ruas, né, alguns membros do governo, dizendo que o COAF tinha que voltar para o Moro. E aí, quando chegou no Senado, o Moro assina uma carta, o presidente Bolsonaro também assina um documento, dizendo que não quer que volte para o Moro, que fique lá... No Ministério da Economia. Lá na Economia. Então, está confuso, né? Eu acho que Muita contradição? Eu acho que o Bolsonaro tem um interesse de ajudar o país, mas eu acho que a oposição nem conseguiu fazer oposição ao Bolsonaro, porque os membros do governo fazem oposição entre si. Então, está complicado. Eu hoje
sou vice-líder do governo lá no Congresso e tenho dificuldade, sinceramente, tenho muita dificuldade em sentar com alguns membros ali do governo, porque existe... E o senhor é um bom articulador, hein? Existe muita vaidade. Me diga o que é que esse COAF, o que é que o COAF, qual é a diferença do COAF estar no planejamento, estar lá com Paulo Guedes, e qual é a diferença dele estar com Bolsonaro, com o Sérgio Moro. Com o Sérgio Moro. Qual é a diferença? O que é que isso ajuda o Brasil? Eu tô querendo, Tião, que o Congresso, a Câmara, o Senado foquem em projetos que vá trazer, gerar emprego, gerar desenvolvimento para esse país. Porque o Moro, ele vai ter acesso a esse COAF aonde ele estiver. Se o homem estava lá em Curitiba, ele acessava o Brasil todo, imagine ele como ministro está fazendo. Então, agora eu votei com o Moro porque eles foram para a rua, o Bolsonaro, eu como vice-líder do governo, não poderia deixar de votar diferente, né? Mas, para mim, quem votou a favor, votou contra, isso não muda. Eu vi os jornais na semana passada, a minha colega Mara votou com o Moro, eu acho que os outros parlamentares, não faz diferença, porque isso não traz nenhum tipo de benefício. Eu não tenho nenhum problema em o COAF estar com o Moro ou deixar de estar. Para mim, agora o que eu quero mesmo é votar projeto que venha gerar emprego, gerar renda no nosso país. O senhor falou agora há pouco, assim, em outras palavras, de um possível desencontro, contradições que acontecem ali entre governo... Dentro do governo, né? Aí eu lhe pergunto, o senhor já estava aqui no estúdio do Bom Dia Rio Branco, quando o Narciso falou da questão do pacto entre os poderes. Tá. E com relação aos poderes, tem que ser feito esse pacto ou não tem nada a ver? O que o senhor acha disso? Eu só acho que o judiciário não pode estar dentro, né? O judiciário não pode estar participando de pacto. O judiciário tem que cumprir o que tiver nas leis. Eu acho que o legislativo e o executivo, eles têm que se alinhar. Se alinhar, porque não é correto, né? Tá lá o presidente da Câmara pensando de um jeito, o presidente do Senado pensando de outro jeito, né? E o executivo de outro jeito. Eu penso que tem que se aliar. O Brasil clama por isso, o Brasil pede isso. Agora, o que não pode é toda semana ter uma manifestação de apoio, outra contra o Congresso. Isso não ajuda em nada, isso semeia a discórdia, semeia a cesânia. O que nós precisamos é estar unido, né, o Executivo e o Legislativo, para que nós possamos trazer qualquer melhoria para esse país. Sob pena, daqui a pouco o pessoal começar a se rebelar de vez. Agora, o Judiciário, não. Acho que o Judiciário tem o papel dele, o Judiciário tem que fazer cumprir as nossas leis. Quando o senhor fala em melhorias, o senhor acredita que o povo brasileiro, o povo acreano, pode esperar melhoria nos próximos meses? Olha, eu vou falar pelo Acre. Eu tenho visto, assim, da parte do Gladys, um esforço muito grande, né, em tentar... Muito embora existam alguns erros também, né, alguns desencontros. Não, mas qual é o governo que é perfeito, irmão? Agora, é preciso que nós possamos tratar alguns temas com muita responsabilidade. Por exemplo? Não, eu penso que essa situação do Irramais, né, tem que ter um foco. Agora, o que é prioridade? Está chegando o verão. A prioridade nossa é a recuperação do Irramais, dessas estradas que estão em situação difícil. Sob pena, no inverno, ficar totalmente inviabilizado, né? Essa situação da saúde, né? Essa situação da saúde aqui no nosso estado é muito grave, né? Ontem, quando eu viajava, o meu secretário Alisson vinha no mesmo voo, conversamos no aeroporto, e ele fazia um relato para mim da situação. A situação é muito grave. Ficou muito rolo aí para trás do governo passado, né? E agora as pessoas começam a entrar na justiça, as pessoas começam a cobrar. Mas sinceramente, eu acredito que nós vamos melhorar. O próprio governo Bolsonaro, ele é cheio de boas intenções. Agora, se nós que eu digo que me sinto parte do governo, nós precisamos fazer a nossa parte, né? É preciso fazer a nossa parte. Porque o povo já nos deu oportunidade, já nos deu o voto, no meu caso, eu sou muito grato, né? Agora eu tenho que fazer a minha parte, né? E vou cobrar muito, né? Vou cobrar do governo Gladys, né? Vou cobrar do governo Bolsonaro para que, se Deus quiser, nós possamos ter melhores dias aqui no nosso país. Senador, tem algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Não, Tião, só reforçar o convite, né? Para a audiência pública amanhã, né?
da nossa audiência pública. Na verdade... A partir de que horas? A partir das 10 horas. Essa audiência, você não tem uma forma. O grande objetivo da audiência é receber críticas, receber sugestões, para que o pessoal está vindo de Brasília hoje à noite, né? O pessoal da Frente Parlamentar Agropecuária, são os técnicos lá do Senado também vão estar aí, para que a gente possa ouvir. É importante ouvir o Acre, o que é que o povo do Acre pensa? Aí depois vai ouvir lá no Rio Grande do Sul. Porque às vezes, nós que passamos por esses 20 anos de PT, a gente vai fazer algumas críticas, porque o cara que está lá em Brasília, discutir meio ambiente, tomando cerveja lá no Armazém de Ferreira, aí é moleza. A discutir meio ambiente lá dentro daqueles ar-condicionados lá em Brasília, aí é mole. Eu quero ver vir para cá. E eu vou te dar um exemplo agora. Lá na Reserva Chico Mendes, há uns 3 anos atrás, nós levamos uma comissão de vereadores lá no CMBio. O tratamento que o CMBio dava aos vereadores. Porque quando foram fazer a Reserva Chico Mendes, já tinha gente que morava lá há 20, 30 anos, famílias, entendeu? Por exemplo, essa situação, o que tem que ter é o bom senso, Tião. E tem gente ali que se acha dono da reserva inteira. Não, os caras vão lá para dentro, os caras vêm lá de Brasília, botam aqueles uniformes bonitos, aquelas fardas verdes, aí pega o pilotão florestal com as metralhadoras e vão. Não tem um mínimo de respeito pelas pessoas que nasceram e se criaram ali dentro. Outro exemplo, eu recebi uma denúncia lá na Reserva Chico Mendes, o cara morava, o seringueiro, caiu um cumaru do lado da casa dele. Deu um vento forte, o cumaru caiu. Você sabe que não pode fazer carvão dentro da reserva, né? Aí o abençoado do seringueiro, parece que foi 4 ou 5 latas de carvão com aquele cumaru que estava ali no chão se estragando, né? Um cumaru ferro. Quando ele foi saindo para vender o carvão lá em Epitáciolândia, o CMBio encontrou ele e levou o homem para a cadeia. O que eu peço é que tenha um bom senso, entendeu? Porque nós que moramos, eu que nasci e me criei aqui, e posso dizer que conheço um pouco do meu estado, eu sei a verdadeira situação que hoje passa o nosso seringueiro, o nosso colono, o ribeirinho. Agora, o bacana que está lá em Brasília, que é ambientalista, ele acha que nós temos que pagar todo o preço, nós ainda temos que pagar um preço para cuidar da Amazônia. 7h46. Eu conversei aqui com o senador Sérgio Petecão, do PSD, que também é primeiro secretário do Senado Federal. Senador, Tiãozinho, obrigado e sucesso, viu? Prazer, sempre. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, ele haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.